Olá, eu sou o Paulo Rodrigues, sou professor de História. Nós vamos trabalhar hoje, é um prazer muito grande estar com vocês. Nós vamos trabalhar hoje o tema da Primeira República, né, que vai de 1889 até 1930. Recordando, colegas, nós estamos dando sequência à aula anterior da colega Maria Dirce, né, da Didi, que fez a introdução sobre a chamada Primeira República no Brasil. Então nós vamos dar sequência, né, ela abordou os primeiros anos e nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, portanto. Pois muito bem, antes de iniciar o conteúdo, eu queria dar dois recados. O primeiro é que nosso tempo é relativamente curto, portanto, alguns temas não serão aprofundados, talvez, da forma que deveriam. E um outro recado carinhoso de agradecimento a todos os professores que estão aí na ponta, ajudando os nossos alunos nesses tempos tão desafiadores, não é verdade? Então, senhoras e senhores, entrando no nosso conteúdo, nós fizemos uma divisão desse período em três aspectos básicos: aspectos econômicos, aspectos políticos e sociais. Vejam bem, é importante a gente ter claro que a gente fez essa divisão mais do ponto de vista pedagógico, para ficar mais claro, mais tranquilo. Mas lá, nesse tempo histórico, estava tudo acontecendo, tudo ao mesmo tempo agora, não é verdade? Então, é muito importante que a gente busque essa visão do todo. Só por um efeito pedagógico, como eu disse, que a gente fez essa divisão entre aspectos econômicos, aspectos políticos e aspectos sociais. Pois muito bem. Então, feito esse recadinho, nós vamos começar abordando os aspectos econômicos da chamada Primeira República. A primeira questão que se destaca é que o país é eminentemente rural, né? A principal fonte de riqueza do Brasil estava no campo. E um campo marcado pela presença muito significativa do latifúndio, que, conforme vocês sabem, são as grandes propriedades rurais na mão de poucas pessoas. Aliás, o latifúndio é uma característica, é uma marca, né, na história brasileira, desde a época colonial e eu diria até os dias atuais. Pois muito bem. Ainda falando de aspectos econômicos, há que se destacar esse produto aqui, o café. Por isso que eu trouxe essa imagem, não é, para chamar a atenção nossa, porque o principal produto de exportação do Brasil em todo esse período é exatamente a produção do café. Para vocês terem uma ideia, o café chegou a representar mais de 50% das exportações brasileiras. Então, foi muito importante. Agora, colegas, é óbvio que não era só o café. Outros produtos também eram importantes, a maioria deles produtos, né, agrícolas, conforme a gente citou aqui, o açúcar, o algodão, o cacau, a borracha. Muito bem. Ainda falando de aspectos econômicos, né, nós temos que destacar que nesse período também há um incremento da industrialização no Brasil, muito inicial, mas há esse incremento. Eu separei dois principais motivos que ajudam, que incentivam esse movimento de industrialização. O primeiro deles é o próprio capital oriundo do café. Muitos cafeicultores, principalmente em São Paulo, utilizavam parte do lucro que eles obtinham com o café para investir nas indústrias. Não é à toa que, até hoje, São Paulo é um dos estados mais industrializados do país, porque se beneficiou desses recursos que estavam disponíveis, dado o lucro da produção cafeeira. Um outro aspecto importante também para o incentivo dessa industrialização é a Primeira Guerra Mundial, não é verdade? Que aconteceu durante esse período, 1914, 1918, e a maioria dos países que exportavam materiais industrializados para o Brasil entraram nesse conflito, né, principalmente na Europa, os países europeus, e diminuíram as exportações de produtos industrializados para o Brasil, incentivando que nós produzíssemos esses produtos aqui em território nacional. As principais indústrias da época eram a indústria têxtil, né, de produção de roupa, e a indústria alimentícia. E um outro elemento, pessoal, também importante nós ressaltarmos, que apesar de ser um país eminentemente agrícola, há polos urbanos importantes. Eu destaquei dois, São Paulo e Rio de Janeiro, que são os centros urbanos mais importantes, mas eu não poderia também deixar de trazer, eu até trouxe essa imagem para cá, e lembrar a todos vocês que a capital dos mineiros está nascendo exatamente nesse período, né? Belo Horizonte é de 1897. Olha que interessante essa
essa imagem aqui, né? Era uma planta que os engenheiros, liderados por Arão Reis, organizam, planejam como será Belo Horizonte. Então, vocês vejam, Belo Horizonte nasceu numa prancheta, é uma cidade planejada. E olha que coisa muito sintomática, muito importante de nós percebermos. A República, ela tinha um discurso pró-modernização, né? De incentivar a questão da modernidade, do progresso, etc. Belo Horizonte vem nesse marco, né? A capital de Minas era Ouro Preto, uma cidade colonial, né? Uma cidade antiga, e seria substituída por uma nova capital, um Belo Horizonte. Então, eu acho que esse elemento é muito importante para a gente chamar a atenção. Pois muito bem. Essa breve tomada das questões econômicas nos leva aos aspectos sociais dessa república. A primeira questão é que é uma formada por uma pequena elite, né? E essa elite majoritariamente formada por proprietários rurais. Nós temos, conforme a gente já disse, uma população que é majoritariamente rural, né, vivia, em sua maioria, no campo, algo em torno de 70%, né, ao contrário do que é hoje, né, meninos? Que nós sabemos que hoje a população brasileira, mais de 80% está na cidade. Nessa época, a população era majoritariamente rural. Pois muito bem, eu trouxe aqui também dois segmentos da população que merecem um destaque. Em primeiro lugar, a população negra, pessoal. Seja no campo, seja na cidade, essa população foi extremamente excluída. Excluída de valores básicos da cidadania. O trabalho, o voto, a educação, não é? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E um outro setor também muito importante, que é a população indígena, que, conforme todos vocês sabem, desde a época do Brasil colônia, sofre um processo, né, de violências e de marginalização muito intenso. Ressaltamos que, nesse período, em 1910, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio. No entanto, esse serviço ainda muito tímido, muito incipiente e não deu conta de resolver as questões indígenas, diga-se de passagem, questões que estão colocadas para nós até hoje, né? Há de se levar em consideração que a própria Covid se torna uma ameaça a esses povos, né? Povos esses que foram trabalhados de forma, vamos dizer, trabalhados não é melhor a palavra, o melhor conceito, né? Que foram considerados de forma melhor só na Constituição de 1988, há 30 anos atrás. Então, ainda é um desafio. Vejam bem, eu separei duas imagens aqui para ilustrar o que nós acabamos de dizer, né? De um lado, um mosaico formado por várias tribos brasileiras. Olha que beleza, né? Que diversidade fantástica do ponto de vista cultural que esses povos representam. Então, essa riqueza, essa diversidade é algo que nós devemos valorizar profundamente. Chama a atenção que o PET de vocês, referente a essa aula, vai dar uma forte ênfase muito interessante sobre a questão indígena no Brasil. Pois muito bem. A outra foto, eu trago dois marinheiros, sendo que esse mais alto é o João Cândido, uma liderança muito importante, de um movimento também muito importante, ocorrido durante a Primeira República, que chama Revolta da Chibata. Por que Revolta da Chibata? Porque esses marujos, senhoras e senhores, esses marujos sofriam castigos físicos, não é? Mesmo tendo abolido a escravidão, etc., ainda existia na Marinha Brasileira a prática de castigar os marinheiros através da chibata, do reio, não é? Então, esses marinheiros, liderados por João Cândido, fizeram uma revolta que ficou conhecida como Revolta da Chibata. E eu trago isso aqui, pessoal, esse personagem, para falar do povo negro, para nós lembrarmos que, diferente do que alguns consideram, essas populações, né, lutaram permanentemente contra a situação de exclusão que nós citamos há pouco. Muito bem. Dito isso, eu continuaria falando de aspectos sociais e lembraria de um outro ator muito importante nessa época, que são os imigrantes. Se vocês observarem, né, eu trouxe uma foto que é de um navio carregado, né, trazendo muitos imigrantes italianos para o Porto de Santos. Essa foto é de 1907. A Europa passava por uma crise muito profunda, então muitos trabalhadores europeus migraram da Europa, principalmente para a América, e o Brasil recebeu milhares e milhares de imigrantes nessa época.
um pessoal muito importante, que vai ser muito importante para a nossa cultura, para a nossa história, não é? Mas além do desejo dessas pessoas de migrarem para o Brasil, havia também, parte da elite brasileira, uma concepção baseada em suposta ciência que defendia o branqueamento, né, da sociedade brasileira. Então, incentivava a vinda dessas pessoas. Nós devemos lembrar que nós temos, como os centros urbanos estão crescendo, uma incipiente classe média, principalmente nesses centros urbanos. Mas a nossa principal característica, e eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal, é a ausência quase total de direitos, principalmente dos trabalhadores, seja no campo, seja nas cidades, conforme nós já dissemos. Eu trouxe, inclusive, uma frase atribuída a esse senhor, chamado Washington Luiz, que foi o último presidente da chamada República, né, da Primeira República, que foi atribuída a ele uma frase que dizia o seguinte: a questão social no Brasil é uma questão de polícia. Vejam como era tratado, né, as questões da cidadania. Então, isso nos faz refletir e isso nos faz uma compreensão melhor sobre esse período. Pois muito bem, então nós tratamos das questões econômicas, tratamos das questões sociais. Eu queria trazer para vocês agora alguns aspectos políticos que marcam esse período. E a primeira questão é o seguinte: apesar da Constituição de 1891 falar que o Brasil é uma democracia, nós temos que lembrar que a participação efetiva das pessoas era muito pequena. Vocês imaginam, mulheres não votam, analfabetos não votam. Ora, a maioria da população era formada de pessoas analfabetas, infelizmente. E se você exclui analfabetos e mulheres, o que sobra, né, o contingente que participa efetivamente das eleições é muito pequeno. E, além disso, além dessa baixa participação, nós temos uma presença também muito significativa dos chamados coronéis, que são os mandatários locais, na maioria das vezes grandes proprietários rurais. Esses coronéis, principalmente no Nordeste brasileiro, tiveram uma influência muito significativa no contexto político da época, né? Bom, outras características das questões políticas, o que nós chamamos de clientelismo, que é a troca de favores, né? Eu te dou emprego, você vota em mim, eu te dou uma cesta básica, você vota em mim. Vejam que essa questão é antiga na sociedade brasileira, né? Essa marca da política brasileira, não é? Então, muito característica na chamada Primeira República. Outro aspecto, o voto era aberto, então as pessoas sabiam em quem você votava, mais um instrumento de controle dos coronéis sobre os votantes. Vocês concordam comigo? Né? É daqui que advém o famoso voto de cabresto, né? Você leva o eleitor à urna e quase que o obriga, né, a votar em quem você deseja. Se não bastasse tudo isso, baixa participação, clientelismo, domínio dos coronéis, ainda tinha as fraudes. Então, realmente, a nossa democracia era uma democracia muito frágil. Bom, dito isso, eu vou trazer dois conceitos que eu considero muito importantes. É claro que eu vou trazer de forma muito superficial, infelizmente. A primeira é chamada política dos governadores. O que vem a ser a política dos governadores, senhoras e senhores? Vejam bem, os coronéis, os líderes locais, apoiavam determinado candidato ao governo do Estado. Esse candidato apoiava determinados candidatos a deputados federais que iriam apoiar o presidente. Por outro lado, o presidente, por sua vez, apoiava os governadores, que apoiava os coronéis. Percebem? Existe um ciclo vicioso, não é? Existe um ciclo vicioso que torna essa estrutura de poder muito fechada, né? Poucas pessoas, poucos momentos, a ruptura dessa estrutura. Coronel, governador, governo federal, né? E isso se dá o nome de política dos governadores. Um outro aspecto muito importante, com esse nome meio inusitado, é política do café com leite. Por que chama política do café com leite? Porque nós temos dois estados predominantes na política nesse período, São Paulo e Minas. São Paulo é um grande produtor de café, Minas tem uma tradição de produção leiteira, não é? Então, ficou essa história. Então, Minas e São Paulo é República do Café com Leite, ou domínio ou política do café com leite, compreende? Agora, é bom nós ressaltarmos que, apesar dessa predominância de Minas e São Paulo, outros estados eram importantes também, notadamente Rio Grande do Sul, o próprio Rio de Janeiro, etc. Muito bem, senhoras e senhores. Eu trago essa imagem e eu peço perdão da gente abordar isso de forma tão rápida, que é o quadro do Abapuru, né, da Tarsila do Amaral. Por que eu trago isso? Porque
também durante a chamada Primeira República, houve um movimento muito significativo de inovação das artes, chamado Semana da Arte Moderna, aonde que esses artistas, intelectuais, poetas, pintores, estavam em busca de uma verdadeira estética nacional, de uma nova concepção de cultura brasileira. E isso foi extremamente significativo. Eu pediria, inclusive, se for possível, que o colega de artes também, se puder abordar, junto com o colega de professor de história, abordar essa questão com vocês, porque é muito significativo. Pois muito bem. Uma outra questão super significativa desse período, pessoal, porque vejam bem, se nós temos socialmente uma sociedade extremamente oprimida e um setor político muito fechado, como é que a insatisfação se manifestava? Se manifestava através dos movimentos sociais, através das mobilizações, através das rebeliões. E eu trouxe algumas aqui a título de exemplo, né? Eu separei primeiro os chamados movimentos rurais, não é, que nós temos Canudos, Contestado e o Cangaço, não é? Eu trouxe até uma foto sobre Canudos, que é o pessoal do interior da Bahia que foram massacrados ao tentarem se rebelar contra a República. E esse movimento ele ganhou notoriedade, né, e até hoje está muito bem representado num livro maravilhoso que é Os Sertões de Euclides da Cunha, né? Então, esses foram os principais movimentos que nós podemos chamar de movimentos rurais. Bom, além disso, nós tivemos também um movimento muito importante, que foi chamado tenentismo, que é os jovens oficiais do Exército se rebelando também contra os desmandos, né, da chamada Primeira República. E, finalmente, tivemos uma série de movimentos urbanos muito significativos, conforme eu já disse, a própria Revolta da Chibata, que nós mencionamos, a Greve Geral de 1917, né, que foi a primeira grande greve promovida pelos trabalhadores no Brasil. Vejam bem, esses trabalhadores, inclusive organizados em sindicatos, muito influenciados pelas ideologias que os imigrantes trouxeram trouxeram como patrimônio de si mesmo, que foram muito influentes no movimento operário nessa época. E eu queria chamar destaque, finalmente, pessoal, para a Revolta da Vacina, porque eu acho que existem muitas similitudes, muita coisa em comum com esse momento que nós estamos vivendo. A Revolta da Vacina, ela tem origem em questões sociais e questões sanitárias e questões de saúde. Então, eu acho que vale a pena a gente ter um olhar carinhoso sobre esse movimento. Muito interessante. E esses movimentos nos lembram de uma coisa muito importante. Essa história que o brasileiro supostamente é uma pessoa pacífica, que aceita tudo, não é verdade, né? O povo brasileiro ele já lutou muito, os setores excluídos já lutaram muito, né? E continuam lutando até hoje, diga-se de passagem. Então, tem algumas coisas do senso comum que a gente tem que ir rompendo. Bom, pessoal, quando nós chegamos já no final da década de 20, a chamada Primeira República ela entra em crise, não é? E tem alguns elementos que nos ajudam a entender essa crise. Primeiro, as chamadas mudanças estruturais, as quais nós já falamos sobre elas, não é? Nós temos a questão do crescimento urbano, nós temos a questão da industrialização. Além disso, conforme a gente acabou de ver no slide anterior, nós temos as chamadas contestações sociais, os movimentos populares, as rebeliões, né, que colocam em xeque as greves, né, que colocam em xeque esse domínio político que havia estruturada nessa chamada Primeira República Brasileira. Uma outra questão super importante também, pessoal, é a crise de 29, não é? A crise de 29, que foi uma crise econômica muito profunda e que abalou os alicerces da Primeira República. E para encerrar, moçada, nessa perspectiva de crise, né, da Primeira República, o rompimento da política do café com leite. Minas e São Paulo se separam e isso traz também crises importantes nesse cenário. Mas isso nós vamos aprofundar e discutir melhor numa próxima aula. Eu gostaria, colegas, meninos, professores, de agradecer muito, né,
a atenção de todos vocês. Eu trouxe aqui algumas questões como sugestão para vocês, que podem ser desenvolvidas com seus alunos posteriormente. Vai ficar aqui na nossa apresentação. Essas foram as nossas principais referências para organizar essa aula. E, finalmente, eu termino deixando um profundo muito obrigado a todos e todas e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.